Deixa eu passar o passo. Meu celular tá onde, Vitória? Quer me dar o celular, Vitória? Vai, Vitória. Estica o pé, Vitória, lá. Qual é que... Assim, ó. Aqui, ó. É um canjetinho, Vitória. Aqui eu dou, tá bom. Eu morei numa sorte, mas eu subi nesse Quer passar? Não dá, você tem que passar por aqui, ó. Às vezes tava dando. A gente quando vem embaixo da água. Então a gente continua. Aí ele fica, você só não fica o rio, deve ser o quê? Deve ser grupo é composto por mim, Vitória, Mariana, Henrique, Ana Júlia e Esther, e a gente vai falar um pouquinho de São Valentim. Bom, a comunidade inicialmente recebeu o nome de Bracho e depois de um tempo pelo padre José da Poian recebeu o nome de São Valentim pelo próprio padroeiro.
da paróquia, né? Pediram pra gente fazer um histórico de cada comunidade, começar da igreja, né? Como construiu e tudo, começou dali. E depois aí eu fui indo atrás, porque a gente sabia que vinha falando de um... Então, esse pessoal ainda estava vivo, né? A maioria deles. Aí pega uma informação de um, de outro. Alguma coisa a gente já tinha ouvido falar, né? Porque desde criança ouvia contar história. Algumas coisas foram novas, assim, né? Umas histórias que a gente não sabia. E que nem era que eles chamavam aqui de... aqui não era chamado São Valentim, eles chamavam de Bratio. Né? Isso. Era chamado Bratio. Isso nunca nem tinha ouvido falar. Então, um deles que contou essa história, né? A esposa do Cirilo Dalprá, se eu não me engano, que falou. Que significa um braço do rio. Um braço do rio. Então, porque o São Valentim seria relacionado ao Dia dos Namorados, lá na Itália, não é isso? Valentim vem daí? São Valentim é esse santo famoso lá da Itália, né? Porque daí... Só que, na verdade, aí depois a gente também foi pesquisar, por causa quando tem a festa, a gente faz o histórico e tal. Então, assim, tem, acho que pelo menos uns 3, 4 santos com o nome de São Valentim. Um é bispo, um é padre, assim vai. O mais famoso é esse, que é que na Europa é comemorado no dia 14 de fevereiro, que é o Dia dos Namorados, né? Porque... ele tinha guerra na época, né? Acho que foi a Primeira Guerra Mundial, acho que foi por nesse período. Sim. E tinha os rapazes iam para a guerra. E São Valentim era contra, né? Já era padre, bispo e tal. Então, os casados não iam para a guerra. Então, ele escondido, ele casava, arrumava o casamento e casava os rapazes para eles não irem para a guerra. Até que do general, sei lá, do exército lá, descobriu e prendeu ele. Só que na cadeia ele continuou. Então as mulheres iam visitar ele na cadeia, davam um jeito de espiar ele e ele... E tem a história também de uma que se apaixonou por ele, né? Sim, ele conseguiu converter a filha de acho que era do coronel, capitão, sei lá, não lembro a nomenclatura. Ele converteu ela ao cristianismo, né? Então, e aí foi morto. Aí foi São Valentim vem para homenagear este aqui na Outrempe, no caso. Aí assim, até fazem uns 20 dias o Dom Wilson, né, tava visitando as comunidades, então veio na nossa. Então ele queria saber como que veio. Eu disse, essa parte eu não consegui descobrir. Essa parte a gente não descobriu. Se a imagem veio da Itália, essa parte a gente não... Eles não souberam precisar de onde veio. Mas né? Então o nome São Valentim vem do santo para fazer uma homenagem a esse santo. Agora, por que esse a gente não sabe, né? Por que esse? Tá. Mas foi trazido. Mas depois a comunidade adotou outro santo também, né? Aí depois, sim, que até a gente coloca na história, sim, né? Que algumas pessoas plantaram uma roça de mandioca, com dinheiro compraram o São Roque, a imagem de São Roque. Mas tem uma outra imagem de Nossa Senhora, que também ninguém soube dizer como, porquê e de que forma ela veio para aqui. Né? Vai se perdendo. Vai se perdendo, E daí a importância, então, de fazer esse apanhado. Isso. Depois disso aqui, desse histórico que a gente fez, que ficou muita coisa para trás, é que a gente se deu conta de como a gente perdeu a informação. Sim. Aí até eu fiz uma pergunta aqui, né? Eu tentei imaginar algumas perguntas, né? Para aproveitar esse teu apanhado. Por exemplo, conhecer como a comunidade se estabeleceu é importante em todos os aspectos, né? Na religião, na economia, na vivência. É importante. Então, sentisse isso. Quando, feito o histórico, percebes como é importante ter essa porque assim, eu tenho para mim que um lugar, uma pessoa sem histórico, sem história, sem memória... daí vem até aquela frase, né? Que até eu anotei aqui. A história... Gente sem memória não tem história. Não tem história, não tem. Então, e assim, muitos que hoje vivem aqui não sabem daí. Não sabem. Eu sei porque daí o nono, né?
tinha o costume de contar e falar. A gente tinha o costume dessa troca em casa. E só que a gente acabou não indo buscar mais, E né? quando a gente Uma conhece pena. a história, né, a gente consegue se entender. Sim, com A gente certeza. consegue compreender até porque tais costumes, tais Sim. atitudes. Aí tu vê que aqui é o teu lugar, né? E certamente também dá para direcionar outras situações, né, a partir disso, né? Também. Daí vem então, sem memória não tem Não história. tem história, não tem. E não só aqui, né, mas eu acredito que em todos os lugares nós estamos perdendo muito, né? Sim. E nas escolas a gente não aprende a história da comunidade em si, né? Não é feito, É uma coisa geral, né? é a mais geral e as particularidades de cada município, de cada se comunidade perdendo. vai se perdendo. Então esse trabalho ele vem. Então talvez, quem alertar, sabe, daqui a 50 anos, não sei, a gente pode ser que se precisa, perca, né? hoje em dia com uma tecnologia muito vasta a gente vai escrever, Fica, mas sempre tem que ter mas, aquele que faz o zelo para não se perder tudo distorcer de também vez, as coisas. Sim, né? com certeza. É. Sim, a cascata, assim, no verão tem muito movimento, então o pessoal procura muito. Então, tem uma embaixo, quando chega ali, depois vocês vão ver, que tem tipo uma piscina, né? Isso aí foi feito há um tempo atrás, tudo. Só que depois, quando a gente sobe uma trilha, tem a natural daí em cima, né? Que lá é muito mais bonito do que ali embaixo. Que é mais aberto, ali é mais fechado, assim, né? Em cima é mais aberto, tudo, então... Mas de atração, na verdade, seria isso. Festas tradicionais aqui seria... Tem a festa do padroeiro, que é em fevereiro, né? Sempre perto do dia 14 de fevereiro, geralmente é o segundo domingo do mês, né? De fevereiro. E depois, assim, vamos dizer, de ponto de encontro, na verdade, seria aqui. Que aí, sábado à tarde, aí o pessoal vem jogar bola, né? Vem pessoas, né, pessoal da praça, vem joga bola aqui. E depois, no final do ano, de festa tradicional, né? No primeiro domingo de dezembro, que aí a gente tem a festa de Natal aqui. Os descendentes, digamos, os filhos, procuram se estabelecer aqui ou estão buscando? Hoje um pouco mais, mas muitos já foram embora. Muitos, né? Muitos. A comunidade Ah, hoje que deve espírito. ter em torno de umas 79, 80 famílias, Foi em torno Covid. disso. E começou a comunidade com mais ou menos 30 famílias? né? Sim, hoje deve ter em torno de umas 79, 80 famílias, assim. Mas tinha muito mais, né? Tinha Mas mais filhos? E tinha esses mais filhos ou mais famílias que também foram embora, né? Migraram para outros lugares. Por porque- conta de que será a dificuldade? Dificuldades. Teve uma época que a agricultura não estava sustentando, né, a família. Então, a maioria foi para Joinville, tem todas as cidades, Joinville, Florianópolis, tem gente para tudo quanto é lugar, né? De alguns anos para cá, então, meio que está voltando, o pessoal estabelece residência aqui, né? Mas conhecer as famílias, conhecer a história é importante, né? Porque sem a memória o povo não tem história. Então, tinha escolinha, cada comunidade tinha a sua. A nossa também tinha, era ali do lado da Tem igreja. escola isolada, né? Era escola isolada. Era muito seriada também, né? Então, daí daqui o pessoal vai para o Salto. É. Então, estudam no Salto. Posto de saúde, daí era atendido na escola. Mas o médico vem só uma vez por mês, que aí atende o grupo dos hipertensos e tal, né? Mas se não... E assim, aqui, todo mundo tem ou carro ou moto. A maioria tem carro. Então, para ir até no 30 Réis é pertinho, então... Como é a segurança no bairro? Se a gente não tem... Teve, assaltaram a gente tem a casa da Inone, quem foi, desmancharam a escolinha e foi construída a casa da Inone, né? Que é onde tem os encontros de idosos. Foi assaltada, eles inauguraram numa semana, então na outra semana já levaram tudo, né? Só deixaram mesmo a estrutura porque não deu para levar. Poxa! Sim, tudo, cadeira, o que tinha na cozinha, foi tudo. Uma semana depois da inauguração. E aí depois fizeram, reconstruíram, botaram materiais, né, os móveis tudo de novo dentro da casa da Inone, assaltaram de novo, levaram tudo de novo.
ano. Faz tempo isso, Josiane? Fazem uns 3 anos. Que eu acho que faz uns 3 anos que a casa foi inaugurada e eles nem chegaram a usar. Mesa, cadeira, só no dia da inauguração depois foi. E a gente tem um oratório. Eu esqueci de falar, tem o oratório da Nossa Senhora das Graças aqui mais abaixo. Eu vi ali. Também foi alvo de furto, porque daí tinha o cofre e tal, né? E também levaram o cofre, levaram tudo. Então, a igreja já foi assaltada. O próprio bairro, ele tem algum time de futebol? Tinha um time bem ativo de futebol, né? Tinha 2 até uma época. E ganhavam, era na época que tinha torneios de futebol, então eles iam para várias cidades e geralmente ganhavam, vinham sempre com alguma premiação, né? O nome deles? São Valentim era o nome do time. A gente tem os quadros, porque é como aqui seria a sede do time, né? Então, os uniformes ficam aqui, as fotos, prêmios, os troféus, tudo ficava aqui, né? Hoje tem ali o engenho agora, né, do Zeker, né? E a gente tem uma fábrica de produtos veganos também. Então, de produção. Tem uma confecção também, mas nada, tudo mais pequeno assim, né? Por isso que daí assim, a maioria trabalha no centro ou, né, no meu caso eu escolhi ir para outra cidade, mas todo fim de semana eu volto para cá. Porque daí eu tenho as atividades aqui, né? Ou aqui, ou na igreja, né? Da comunidade daí, né? A comunidade é bem unida nesse sentido. Né? Sim, nesse sentido, sim. Quando precisa alguma coisa, fica cada um na sua, mas vamos fazer tal coisa, vamos visitar tal... O pessoal se junta. A maioria é católica. Hoje também permanece assim, né? Sim, tem evangélicos, mas é um número bem menor. Mas a grande maioria ainda é católica. Todas as comunidades na matriz tem a história lá do padre José Rode, então aqui também tem as histórias, né? Que ele vinha, que ele discutia, que ele brigava, que ele ficava olhando isso, ficava olhando... Então, diferente de Claraíba e Aguti, que teriam os evangélicos, né? Luteranos. Eu nunca ouvi falar, né? Que tivesse luteranos por aqui. Como chegaram os primeiros, quem foi o primeiro que se estabeleceu aqui, isso a gente acabou perdendo, né? Isso que era a essência, né? Mas acabou se perdendo, porque antes de mim ninguém se interessou e antes dos anos também ninguém se interessou. E aí é um marco, os mais antigos, até aí que nem a questão da rede social, né? Nem sabia que tinha, mas daí esses dias uma Eker, acho que era o sobrenome dela, que estabeleceu residência em Curitiba, mas o pai era daqui. Tu vê, né? E aí ela me encontrou e ela viu em algum lugar que eu tinha escrito esse artigo do Padre Beno também, se eu não me engano. Então ela disse, eu queria saber, não sei o quê. Tu não tens como me... né? E dessa questão do turismo ali que tu falou, então, de vez em quando, como a gente mora do lado da igreja, a chave fica aqui, então a gente sempre sabe uma história ou outra a mais, né? Então, esses dias, a gente até ficou feliz. Chegou um senhor que é casado com uma senhora da Aroz, não sei o nome dela agora, ali da praça. Mas eles moram, não sei em que cidade do Paraná, e ele fez uma promessa para São Valentim. Né, que ele ganhava ataque epilético, nunca achava a causa do que tinha e tal, e tomava remédio e não resolvia. Então ele se curou, ele fez a promessa e nunca mais, ele disse que não toma nem remédio para dor de cabeça. Então agora ele volta sempre que ele pode para agradecer. Eu sei, isso é bom, porque era um relato também que a gente não tinha tido, né? Ele volta na festa? Ele volta em janeiro, que aí ele vem visitar a família da esposa, mas sempre dá uma passadinha aqui para agradecer. Tinha um projeto da prefeitura, eu acho, da Secretaria de Turismo, nem era tão assim, Santa Paulina nem estava assim tão divulgado. Então, de desenvolver o turismo rural, então a gente foi em algumas reuniões, tudo, que aí você tinha a ideia de fazer alguns chalés, alguma coisa aqui, né? O interior de Nova Trento tem muita coisa, tem bastante. Tem muita coisa. Tem um potencial no turismo, associado mais ainda com a Madre Paulina, mais ainda. Sim. Da gente poder
eu não diria nós, né, mas Sim. a conscientização, enfim, o trabalho... Ideias às vezes surgem assim, né? Vamos fazer... vamos abrir uma vez por mês, vamos fazer fechar com algum grupo, né? Vamos fazer uma comida diferente, uma coisa caseira, né? Usava o espaço. Mas depois, dá aquela empolgação, não, depois... Porque daí, tu tens vontade, tem a rede social, é fácil, ok, mas sozinho não vai, né? Então, acaba morrendo na casca, hein? Tanto que assim, ó, a maioria, né, a própria minha avó, né, a Delfina Bellino, então ela dizia, ela também fixou a residência em Brusque, né? E depois meu pai casou com a minha mãe e voltou pra cá. Então, mas ela dizia assim, meu Deus, tanto trabalho que eu passei. Sim. E agora eu tô aqui, porque daí ela sentava, ela tinha uma varanda, ela sentava, ela via o movimento, o pessoal passava na rua, conversava com ela. Mas ela não se conformava de tanto que ela tinha trabalhado. E hoje eu tô assim, então no fim, ela não se aceitava meio que daquele jeito. Eu assim, comento né? assim por conta que a minha mãe também falava muito das dificuldades que eram. Aí eu disse assim, mas hoje tudo é tão fácil. E quando a gente vai para a história, a gente começa a imaginar o mover dessas pessoas e que tinham, né, o centro, a festa religiosa, né, a festa, os encontros. Os encontros que eram no domingo, que eles iam rezar o terço. As domingueiras. As domingueiras, que eram na casa. Que tinha sempre alguém que tocava a gaita, que tocava o violão, música, que né? não podia misturar as comunidades, quem era de lá era de lá, quem era daqui era daqui, dava briga. E que mas também era uma outra mentalidade. Uma também, outra maneira. Né? Hoje em dia nós temos as redes sociais, aqui todos têm, tu acha? A maioria tem. Hoje com o celular, né? Tem, porque daí fazem alguns anos daí foi colocada a torre, então, né? Para ter o sinal, também, a internet, então... E às vezes tem situações, claro, a gente também vai buscar fora, tu também vai ver fora, né? Então tem situações que a gente consegue se virar muito bem mesmo. Se tu tivesse que dizer alguma coisa para esses moços, o que tu diria, Josiane, na questão da história da comunidade? Eles são todos de São João Batista, né? Mas estão fazendo um trabalho aqui, estudando turismo em Nova Trento. O que tu diria para eles, para ficarem mais atentos? Porque assim, ó, a nossa comunidade, não parece que tem muita coisa, mas é como uma pedra bruta, né? Ainda é uma pedra bruta, né? Então, se a gente tivesse, né, mais ideias empreendedoras, mais, sei lá, nem digo incentivo, porque hoje o incentivo vem de dentro da gente mesmo, né? Eu pelo menos penso assim, eu tenho vontade, vou e faço. Se dá, se não dá, mas tem que tentar, né? Então, eu acredito que teria mais potencial. Como os Zeker fizeram o engenho, né? Que vocês vão ali visitar. Então, talvez mais outros, mas aí a gente acaba se acomodando, porque é um povo pacato. É um povo tranquilo, sabe? Bem sossegado. Então, quando a gente vai numa trilha, digamos, fazendo um roteiro, e tem o técnico, né, de turismo, quanto mais ele tiver entendimento da história, das etnias, daquele... Porque assim, ó... Nossa, mais encanta... Vocês vão se tornar técnicos, vão ser tipo guias, é isso? Também faz parte, mas não só. Mas, sei lá, em alguma fala, né, vão falar da cidade, não sei. Não é só o centro, né? Então, por menos que seja, mas o interior também, cada lugarzinho tem a sua curiosidade, né? E lá em São João também, lá também tem um documentário feito, que foi apanhado, feito nas comunidades. Então, cabe a eles sempre ficarem atentos para continuar. Também. Não desprezarem. Não desprezarem, com certeza. Aquilo que é antigo, né? Digamos, porque cada lugar tem a sua história, cada lugar. Então, e a gente é assim, quando eu vejo, qualquer lugar, quero conhecer tal lugar, mas, tu vai como que se diz, no tradicional. Né? Até ontem eu fui ver, eu disse para a menina, não, eu não quero o tradicional, eu quero algo diferente.
Não quero roteiro normal. Eu quero algo diferente, porque para mim o normal eu sei que tá aí. Eu vou lá, eu faço. Então, mas o que tem de diferente? Então, às vezes, tu escuta um nome ou escuta um comentário de um... Eu sou assim. Um comentário de um lugar. Sim, que nem teve o meu avô, que já morava em Brusque, né? O Valentim Abelino. Ele estava lá, daí ele ouvia o rádio todos os dias. E aí falava na comunidade de 8 casas. 8 casas, todo dia, todo dia. Um dia deu propaganda na rádio da festa. Ele pagou um táxi, ele, a minha avó e o meu primo, que era criança, ele pagou um táxi e foi até na 8 casas, porque ele queria conhecer o lugar. E é 8 casas mesmo, né? Não, hoje parece que é menos, é menos, né? 8 casas é porque havia 8 casas. Um dia que a gente foi, não sei se foi no encontro de catequistas, eu falei, 8 casas. Aí o bispo disse assim, só ficou 7, né? Não, ela disse, só ficou 1, porque agora eu tô aqui. 8 casas é muito interessante. Mas assim, ó, eu também não conhecia. Há alguns anos eu disse pro meu pai, eu quero sair daqui, dar a volta, Vidal Ramos, Botuverá e vim. Então a gente foi. Ele disse, aqui entra para 8 casas. Que eu também nunca tinha passado do Agutí. Essa comunidade é famosa pelo fato das 8 casas. Das 8 casas. Que não tem mais 8 casas. Que não é mais 8. Não, é engraçado. Saiu. Mas também então, é isso que vai. Então, às vezes uma história, né? Como a nossa aqui, eles contavam que tinha uma casa que tinha, um senhor era rico, muito rico, e tinha escravos. Sim, essa dos escravos, né? Que o cara morreu queimado daí, né? Essas eu também ouvia, porque é a plantação de fumo, né? Sim. E tinha os escravos, quando aparecia a cultura do fumo, o forno, eles, quando o escravo não dava mais, não era mais útil, eles queimavam. Essa história eu ouvi, tu tinhas 2 histórias aqui, tinha 2 histórias tristes. Que eu acho que ele colocou, ele não sei se ele queimava, mas aí o dono lá dos escravos daí morreu queimado, né? Que ele ficou sozinho e fumando, deixou cair o cigarro e pegou fogo, né? Aqui fala assim. Como ele matou, ele morreu, né? É uma outra história triste. Sim. Essa daqui tá aqui. Tu vê, há tantas histórias, né? Sim, se são verdadeiras. E depois, quando a gente fechou, mas tinha tinha do assalto da igreja, tinha aquela história não sei do que, sabe? Tinha outras. Tinha uma outra ponte aqui que caiu. Mas elas foram registradas? Aqui apareceu 2 histórias. Sim, a gente, depois eu registro, ninguém mais, é igual na escola, se ninguém te cobra, tu não vai fazer. É verdade. Né? E aí acabou se perdendo, né? Então daqui a alguns dias ou daqui a algum tempo, a gente vai ter que tirar por capricho, ainda pegar esses 3 que ainda estão vivos, tá? Sabes mais alguma coisa? Vamos lá, né? Porque senão morre de vez. Tem como falar um pouco como funciona o comércio? O comércio hoje tem 2. Tem agora, né, ali o comércio, né? Tem aqui, que é um bar, né? Uma antiga mercearia. Depois mais acima tem lá perto da barragem. Daí tem mais um outro comércio. Mas também assim, secos e molhados, antigos secos e molhados. Então, faltou alguma coisa, a mercearia vai lá e compra o que faltou, só assim, né? Só pra... E o bar, que daí final de semana, como assim, tem sempre movimento, sábado, domingo, durante a semana também nem tanto, mas sábado e domingo a gente tem muito movimento, porque tem muita gente que tem sítios, não só aqui, mas em outras comunidades, e tem que passar aqui. Então a gente tem sábado é muito movimento do pessoal subindo. E domingo, depois do almoço, é movimento do pessoal descendo. Chegam a parar aqui? Alguns param. Porque daí, tem um queijo colonial, já sabe nem que alguém já me disse que é muito bom o queijo. E ele vem daqui mesmo, da comunidade? Não, ele vem de Leoberto Leal. Ele vem de Leoberto Leal, sim. Mas tem produtor aqui no caso? Não, de queijo, assim, todo é mais... Muito próprio. Para casa. De produção de alimentícia, daí é o Zeker, e essa que faz os produtos veganos daí, né? Mas do mais...
Você tinha falado sobre as festas. Tem algum grupo musical, no caso do bairro? Não, a gente tinha há muito tempo atrás, mas também ele mora em Blumenau, um rapaz, ele foi autodidata, aprendeu a tocar gaita sozinho. Daí ele morava aqui num outro localzinho que chama Majorzinho. Também é um lugar bonito, só que também não é explorado, assim. Não, Claro, é morro, tem tudo. Tem poucos moradores. E aqui a gente vê um Mas palco de- nesse local. Porque aqui é feito festa, né? Comunhão, casamento, então sempre tem um. Mas de músico daqui, Você pode falar o nome dele? Consegue lembrar? Osni Trainote. Osni Trainote é o nome dele. O Ed tocou. O Ed tocou com o Osni. Era o único músico da comunidade, ele mora em Blumenau. O Ed tocava, tinha bandas, ia por aí. Ah, claro, ele morava em São João, Sim. agora ele mora em Blumenau, se eu não estou enganada. O Ed no teclado e ele na gaita, né? Era o nosso único músico. E foi autodidata, né?